Mãe, você tem que ficar em casa para cuidar dos gatos. Essas palavras saíram da boca da minha filha Eduarda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu fosse uma empregada doméstica que ela estava dispensando de uma folga. Ali, naquele momento, de pé na cozinha da minha própria casa, segurando a xícara de café que eu mesma havia preparado para ela minutos antes, senti algo se despedaçar dentro do meu peito. Não foram apenas as palavras, foi o jeito que ela disse, o tom displicente. A forma como me olhou, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido antes de partir para o paraíso. Maurílio, meu genro, estava encostado no batente da porta da cozinha, mexendo no celular, evitando qualquer contato visual comigo. Ele sabia. Os dois sabiam exatamente o que estavam fazendo naquele momento, e a covardia dele em não conseguir me encarar de frente dizia tudo. A gente vai para Maragogi por 15 dias, continuou Eduarda, agora falando mais rápida, como quem quer se livrar logo de um assunto desconfortável. Eu, Maurílio e a dona Carmen. Conseguimos um pacote promocional na agência de turismo da cidade. Tudo incluso. Meu nome é Valdirene. Tenho 68 anos e durante 25 longos anos trabalhei como auxiliar de necropsia no Instituto Médico Legal da nossa cidade. Não era um trabalho fácil. Lidava com mortes que ninguém queria ver, organizava corpos que ninguém queria tocar, preenchia relatórios sobre tragédias que ninguém queria assinar. Mas era um trabalho honesto, necessário, e me deu uma aposentadoria especial por insalubridade aos 50 anos. Recebo R$ 2.200 mensais da minha aposentadoria. Meu marido Osmar faleceu em janeiro de 2022, vítima de complicações cardíacas que se arrastaram por meses. Foram 2 anos de burocracia infernal até conseguir a pensão por morte no início de 2024. R$ 1.100 mensais, 50% do que ele recebia. Com tudo somado, minha renda é de R$ 3.300 por mês. Não é muito, mas é o suficiente para viver com dignidade. Eduarda é minha única filha. 42 anos, operadora de guindastes em uma grande empresa de construção civil, ganha cerca de R$ 3.200 mensais. Casou-se com Maurílio há 8 anos. Ele é técnico em refrigeração industrial e ganha R$ 2.800 por mês. Quando se casaram, decidiram morar aqui comigo. Na época, parecia uma boa ideia para todos. Eles economizariam dinheiro para comprar a casa própria e eu teria companhia depois da morte do Osmar. No começo, eles contribuíam com R$ 500 mensais para as despesas da casa. Era simbólico, considerando que juntos ganhavam R$ 6.000, mas eu aceitava porque entendia que precisavam economizar. O problema é que no final de 2023 eles pararam de pagar até mesmo essa quantia. A desculpa foi sempre a mesma. Mãe, a gente precisa juntar dinheiro para projetos importantes. É só por um tempo. Que projetos importantes eram esses? Eu descobri naquela manhã de quinta-feira, quando Eduarda me comunicou sobre a viagem para Maragogi. Nossa casa é simples, mas é minha. 3 quartos, uma sala, cozinha americana integrada e um quintal pequeno onde criei mingau e paçoca. 2 gatos vira-latas que encontrei ainda filhotes há 5 anos, abandonados numa caixa de papelão perto do mercado. A casa foi quitada em 2015 com o dinheiro da minha aposentadoria e as economias que juntei durante décadas de trabalho duro. Sempre mantive tudo limpo, organizado, com cheiro de lar. Cozinhava para eles todos os dias, lavava suas roupas, passava, fazia as compras. Nunca cobrei nada além daquela contribuição simbólica que agora havia cessado. Dona Carmen, sogra do Maurílio, é uma senhora de 71 anos que trabalhou a vida inteira como fiscal de ônibus urbano. Mora sozinha num apartamento pequeno aqui mesmo na cidade, recebe uma aposentadoria de salário mínimo e meio e sempre teve uma relação cordial comigo, mas nunca próxima. Ela é daquelas pessoas práticas que falam pouco e observam muito. Em meados de 2023, Dona Carmen ganhou uma ação judicial
contra a antiga empresa de ônibus por danos morais, algo relacionado a assédio moral que sofreu nos últimos anos antes de se aposentar. Recebeu R$ 12.000 de indenização e vinha guardando esse dinheiro religiosamente para realizar um sonho: conhecer o mar antes de morrer. Mãe, a dona Carmen conseguiu um pacote promocional de R$ 14.000 para 3 pessoas, explicou Eduarda, agora evitando meu olhar. Alguém cancelou na última hora e eles ofereceram com desconto, tudo incluso: passagem, hotel 5 estrelas, café da manhã, almoço, jantar e passeios. 15 dias no paraíso. Senti um frio na barriga, não pela viagem em si. Eles mereciam descansar, se divertir. O que me machucou foi a forma como estava sendo comunicada, como um fato consumado, como se minha opinião ou minha presença não importassem. Que bom para vocês, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Quando vocês vão? Sexta-feira que vem. 1 semana. Apenas 1 semana de antecedência para me comunicar que ficariam 15 dias fora. Meu coração apertou, mas ainda havia uma esperança ingênua dentro de mim. E eu? Perguntei, olhando diretamente para Eduarda. Foi então que veio a frase que me atravessou como uma lâmina afiada. Mãe, você tem que ficar para cuidar dos gatos. Maurílio finalmente tirou os olhos do celular e me olhou como se estivesse sendo prático e racional. É muita responsabilidade, dona Valdirene. E, bem, o pacote já veio pronto para 3 pessoas. A dona Carmen pagou R$ 12.000 com a indenização que recebeu e a gente conseguiu juntar os 2.000 que faltavam para fechar o negócio. Eduarda continuou, agora falando ainda mais rápido, como quem quer encerrar logo um assunto que a incomoda. Além disso, mãe, a senhora não curte muito praia mesmo, né? E com essa idade, esse sol forte, esse calor de Alagoas, ia ser mais cansativo que relaxante para a senhora. É melhor a senhora ficar aqui, no seu conforto, cuidando dos bichinhos que a senhora ama tanto. A forma como ela disse, com essa idade, me atingiu como um soco no estômago. Como se eu fosse uma velhinha senil, caduca, que precisava ser protegida da própria vida. Eu, que durante décadas lidei com situações que fariam qualquer um deles desmaiar. Eu, que criei essa filha praticamente sozinha, depois que o pai dela morreu quando ela tinha 15 anos. Eu, que mantive essa casa funcionando como um relógio suíço todos esses anos. A dona Carmen está tão animada, acrescentou Maurílio, tentando soar casual. Ela sempre sonhou em conhecer o mar, e com a idade que ela tem, pode ser a última oportunidade. Nesse momento, percebi a cruel ironia da situação. Eles haviam conseguido juntar os R$ 2.000 que faltavam justamente porque pararam de contribuir com as despesas da casa em dezembro de 2023. Por mais de 1 ano, eles viveram de graça na minha casa, economizaram o dinheiro que deveria ir para luz, água, comida, gás e usaram essa economia para realizar um sonho, excluindo justamente a pessoa que tinha tornado tudo isso possível. Dona Carmen tinha 71 anos e podia ser sua última oportunidade. Eu tinha 68 e aparentemente já estava morta para eles. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Não conseguia formar frases completas. Minha garganta estava fechada, meus olhos ardiam, e uma dor que eu nunca havia sentido antes estava se espalhando pelo meu peito. Não era só tristeza, era humilhação. Era a dor de descobrir que você se tornou invisível na própria casa para as pessoas que mais ama no mundo. Eduarda pareceu aliviada com minha resposta lacônica. Levantou-se da cadeira e me deu um beijinho rápido na testa, daqueles beijinhos automáticos, sem afeto real. Então está combinado, mãe. A senhora cuida dos gatos direitinho, né? A gente deixa o telefone do hotel anotado, qualquer coisa a senhora liga. Maurílio guardou o celular no bolso e finalmente me olhou nos olhos. Dona Valdirene, quando a gente voltar, a gente conversa sobre ajudar mais com as despesas da casa. Prometo. Promessas. Sempre promessas para depois, para quando fosse conveniente para eles.
Depois que saíram para trabalhar, fiquei sozinha na cozinha com mingau e paçoca. Os dois gatos pareciam sentir que algo estava errado. Ficaram grudados nas minhas pernas, miando baixinho, como se quisessem me consolar. Sentei na cadeira da mesa e, pela primeira vez em anos, chorei. Chorei de uma forma que não chorava desde a morte do Osmar. Mas não era a mesma tristeza. Era uma dor diferente, mais profunda. A dor de quem descobriu que se tornou um estorvo, um empecilho, uma responsabilidade inconveniente para as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Durante toda aquela tarde, as palavras da Eduarda ecoaram na minha cabeça. Com essa idade, não curte praia mesmo, é melhor ficar cuidando dos bichinhos. Como se eu fosse uma planta de casa que precisa ser regada, não uma pessoa com sentimentos, sonhos e vontades. Pela primeira vez na vida, comecei a questionar se toda a dedicação que tive à minha família havia valido a pena. Se todos os sacrifícios que fiz, trabalhando num ambiente insalubre para dar conforto a ela, cuidando da casa como uma funcionária não remunerada, aceitando ser sustentáculo financeiro sem nunca cobrar reconhecimento, haviam servido para alguma coisa, além de criar dois adultos egoístas que me viam como uma obrigação. Naquela noite, durante o jantar, eles falaram animadamente sobre a viagem. Sobre os passeios que fariam, as comidas que experimentariam, as fotos que tirariam. Eu servia o jantar, recolhia os pratos, lavava a louça, e eles nem percebiam que eu estava ali. Era como se eu fosse parte da mobília da casa. Quando foram dormir, fiquei sozinha na sala, fazendo carinho nos gatos e pensando muito, sobre minha vida, minhas escolhas, sobre como havia chegado àquele ponto de total invisibilidade. Foi nessa noite que tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia usar aqueles 15 dias de solidão para repensar completamente minha vida e meu lugar naquela casa. Eles não sabiam ainda, mas aquela viagem para Maragogi seria muito mais do que 15 dias de descanso na praia. Seria o catalisador da maior transformação da minha vida. Na sexta-feira de manhã, acordei antes das 6. O hábito de uma vida inteira não se quebra facilmente. Fiz café, preparei o café da manhã como sempre fazia, mas dessa vez havia uma tensão no ar que todos fingiam não perceber. Eduarda e Maurílio estavam agitados, verificando malas, documentos, confirmando horários. A animação deles contrastava brutalmente com o vazio que eu sentia no peito. Dona Carmen chegou às 7 da manhã, pontual como sempre, com uma mala pequena e um sorriso discreto no rosto. Bom dia, Valdirene. Ela me cumprimentou educadamente. Obrigada por cuidar da casa enquanto a gente estiver fora. Pelo menos ela teve a cortesia de agradecer. Coisa que meus próprios filhos não fizeram. O táxi chegou às 8h15. Eles tinham voo às 10h45. Vi-os carregando as malas, verificando pela última vez se não esqueceram nada importante. Eduarda me deu um abraço rápido e disse: Mãe, qualquer coisa liga para o hotel. O número está na geladeira. Maurílio acenou de longe. Cuida bem da casa, dona Valdirene. Dona Carmen foi a única que se aproximou e me deu um abraço mais demorado. Valdirene, muito obrigada mesmo. Quando a gente voltar, eu trago alguma lembrancinha para a senhora. E assim, eles partiram. 15 dias no paraíso, tudo pago, tudo incluso, tudo perfeito, sem mim. Fechei a porta da casa e me deparei com o silêncio mais ensurdecedor da minha vida. Mingau e Paçoca se aproximaram, como se sentissem que algo havia mudado definitivamente naquele ambiente. Era como se eles percebessem que a dinâmica da casa tinha se alterado para sempre naquele momento. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis. A casa, que sempre foi cheia de movimento, conversas, pequenos conflitos domésticos e ruídos constantes, agora ecoava apenas com o miar dos gatos e o som da televisão fazendo companhia. Cada cômodo parecia maior, mais vazio, mais silencioso,
Mas foi justamente nesse silêncio que comecei a enxergar coisas que o barulho constante da convivência havia mascarado durante anos. Percebi, por exemplo, que há muito tempo eu não escolhia o que assistir na televisão. Sempre deixava que eles decidissem. Percebi que há anos não escutava as músicas que gostava, não lia os livros que me interessavam, não comia as comidas que me davam prazer. No quarto dia, uma mistura de raiva e tristeza começou a crescer dentro de mim como uma planta venenosa. Era como se eu estivesse vendo minha vida de fora pela primeira vez em décadas. Como havia chegado àquele ponto? Por que eu aceitava ser tratada como empregada na minha própria casa? Por que nunca questionei essa dinâmica doentia? Foi no quinto dia que tomei coragem e fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Organizei todos os documentos da casa e comecei a fazer as contas exatas de quanto gastava mantendo aqueles 2 adultos. Sentei na mesa da sala com todos os extratos bancários desde janeiro de 2024, quando eles pararam de contribuir, e comecei a calcular meticulosamente cada centavo. O resultado me deixou estarrecida e, ao mesmo tempo, me deu uma clareza dolorosa sobre a realidade da minha situação. Conta de luz. Sempre entre R$280 e R$320 mensais. Quando era só eu na casa, não passava de R$120. O ar-condicionado ligado o dia todo no quarto deles, o chuveiro elétrico de alta potência que Maurílio instalou, os equipamentos eletrônicos sempre plugados. Diferença mensal, aproximadamente R$180. Conta de água, R$190 por mês. Antes deles, eu gastava R$70. Banhos longos, máquina de lavar rodando quase todo dia, torneiras pingando que eles nunca se importavam em consertar. Diferença mensal, R$120. Supermercado, R$800 mensais para 3 pessoas. Quando eu morava sozinha, gastava R$250 e ainda sobrava comida. Mas eles comiam como se a comida brotasse magicamente na geladeira. Carnes nobres, produtos importados, besteiras que eu nunca compraria para mim. Diferença mensal, R$550. Gás, 2 botijões por mês em vez de 1 a cada 2 meses. Eles cozinhavam como se o gás fosse infinito, deixavam o fogo aceso desnecessariamente, usavam o forno quase todos os dias. Diferença mensal, R$60 extras. Internet. Eles que pediram para trocar para fibra ótica de alta velocidade porque queriam assistir filmes em alta resolução e jogar online. R$110 mensais contra os 60 que eu pagava antes. Diferença mensal, R$50. Produtos de limpeza, higiene pessoal, remédios que eles usavam e nunca repunham, aproximadamente R$100 mensais a mais. No total, eu gastava R$1.260 mensais a mais por causa deles. De janeiro de 2024 até janeiro de 2025 foram 13 meses, R$16.380, mais que o valor total da viagem que me excluiu, R$16.000. Esse número ficou martelando na minha cabeça o dia todo. R$16.000 que eu poderia ter usado para reformar minha casa, viajar, cuidar da minha saúde, fazer cursos, comprar roupas bonitas, ter uma vida melhor. R$16.000 que simplesmente evaporaram para sustentar 2 adultos capazes que se recusavam a assumir suas responsabilidades. No 6º dia, a vizinha Dona Sebastiana apareceu na cerca que separa nossos quintais. Ela é uma senhora de 75 anos, viúva há 10, que trabalhou a vida toda como parteira na região rural da cidade. Uma mulher sábia, de poucas palavras, mas quando fala é sempre certeiro. Valdirene, não vi movimento na sua casa esses dias. Está tudo bem? Contei tudo para ela. Desabafei como não fazia há anos. As palavras saíam misturadas com lágrimas que eu nem sabia que estava segurando há tanto tempo. Falei sobre a exclusão da viagem, sobre os cálculos que havia feito, sobre como me sentia usada e descartada.
Dona Sebastiana me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, como quem reconhece uma história que já viu antes. Menina, ela disse quando terminei, você está bancando a vida deles há mais de 1 ano e ainda foi excluída da viagem? Isso não é família. Isso é exploração pura e simples. Suas palavras foram como um tapa na cara. Exploração. Essa era a palavra que eu não conseguia encontrar para definir minha situação. Valdirene, você lembra da minha prima Neuza? Aquela que morava com o filho adulto e a nora? Lembrava. Dona Neuza passou anos sustentando o filho e a família dele, até que um dia disse, chega, e estabeleceu regras claras. Ou eles contribuíam como adultos responsáveis, ou procuravam outro lugar para morar. O que aconteceu com ela? Perguntei. Ela botou ordem na casa. Hoje eles pagam R$ 500 de aluguel para ela e dividem todas as contas. O relacionamento melhorou muito depois que ela parou de ser capacho. Foi Dona Sebastiana quem plantou na minha cabeça a primeira semente de uma ideia que mudaria tudo. Estabelecer limites claros e não negociáveis. No 7º dia, tomei coragem e liguei para minha prima Neuza, que mora sozinha numa casa de 2 quartos aqui mesmo na cidade, a 20 minutos da minha casa. Ela é viúva há 3 anos e sempre reclama da solidão nas nossas conversas telefônicas esporádicas. Valdirene, que surpresa boa! Como você está? Contei tudo para ela também. Neuza me ouviu com paciência e, no final, disse algo que me emocionou. Prima, se você quiser um tempo para pensar longe dessa situação, pode vir ficar uns dias comigo. Tenho quarto sobrando e seria uma companhia muito boa para mim. Saber que havia uma alternativa, que eu não estava presa naquela situação, me deu uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Não que eu fosse fugir dos meus problemas, mas ter opções me fez perceber que eu tinha mais poder sobre minha vida do que imaginava. No 8º dia, fiz algo que não fazia há décadas. Passei o dia inteiro fazendo apenas coisas que me davam prazer. Acordei tarde, tomei café da manhã, assistindo ao programa de auditório que sempre gostei, mas nunca podia ver porque fazia muito barulho. Escutei as músicas da minha juventude no rádio. Li um livro de romance que comprei há meses, mas nunca tive tempo de abrir. À tarde, fiz um bolo de chocolate com cobertura. Não porque alguém havia pedido, mas porque eu queria comer bolo de chocolate. Mingau e Paçoca ficaram me observando, como se estranhassem ver uma versão mais relaxada e feliz de mim. Foi nesse dia que percebi algo assustador. Eu havia esquecido completamente quem eu era além de mãe, dona de casa e provedora. Havia tanto tempo que só existia em função das necessidades dos outros que minha própria personalidade tinha ficado enterrada debaixo de anos de abnegação. No 9º dia, tomei uma decisão prática. Procurei orientação profissional sobre meus direitos. Fui conversar com o Dr. Amilcar, um advogado conhecido da família, sobre a situação legal da minha casa e dos moradores. Dona Valdirene, ele me explicou pacientemente. Como eles moram há mais de 8 anos sem contrato formal, a senhora pode estabelecer novas regras de convivência, incluindo contribuição financeira obrigatória. Se eles não aceitarem, pode notificá-los oficialmente a deixar a propriedade, dando prazo de 30 dias. Saber que eu tinha direitos legais me deu ainda mais confiança. Não era apenas questão emocional, era uma questão prática e jurídica também. No 10º dia, fui ao banco conversar com o gerente, seu Ronaldo, sobre como organizar melhor minhas finanças pessoais. Foi quando descobri que tinha direito a um cartão de crédito com limite de R$ 2.000, valor modesto, mas adequado para minha renda e idade. Dona Valdirene, a senhora tem um histórico financeiro excelente. Nunca se atrasou em nenhum pagamento. Tem renda estável. Posso aprovar esse cartão hoje mesmo. Saí do banco com uma sensação estranha de independência. Há anos que eu não tomava decisões financeiras pensando apenas em mim mesma. Durante esses 10 primeiros dias, Eduarda ligou apenas 2 vezes.
Conversas rápidas, superficiais, mais para cumprir protocolo que por preocupação genuína comigo. Ela falava sobre o hotel maravilhoso, a comida deliciosa, os passeios incríveis, como se estivesse esfregando na minha cara tudo que eu estava perdendo. Mas a verdade é que a cada dia que passava, eu sentia menos inveja e mais determinação. Determinação de mudar minha vida, de recuperar minha dignidade, de parar de aceitar migalhas em troca da minha dedicação. No 11º dia, escrevi uma carta. Não para eles, mas para mim mesma. Uma carta listando tudo o que eu queria mudar na minha vida quando eles voltassem. Foi um exercício libertador, como se eu estivesse fazendo um contrato comigo mesma. Naquele momento, sozinha na minha casa, cuidando dos meus gatos, fazendo minhas próprias escolhas pela primeira vez em anos, eu soube que algo havia mudado para sempre dentro de mim. A mulher que eles encontrariam quando voltassem de Maragode não seria a mesma que eles deixaram para trás. Do 12º ao 14º dia, uma transformação silenciosa, mas profunda, aconteceu dentro de mim. Era como se todos aqueles anos de submissão e abnegação estivessem sendo descascados, camada por camada, revelando uma mulher que eu havia esquecido que existia. Passei esses 3 dias finalizando minha estratégia. Não seria um confronto dramático cheio de gritos e acusações. Seria uma reorganização adulta, racional e definitiva da minha vida. Eu havia aprendido, durante todos aqueles anos lidando com situações difíceis no Instituto Médico Legal, que as decisões mais importantes da vida devem ser tomadas com a cabeça fria e os fatos organizados. No 12º dia, imprimi todos os extratos bancários, organizei as contas em planilhas feitas à mão e calculei 3 cenários diferentes. Quanto eles deveriam pagar para continuar morando comigo, quanto eu gastaria morando sozinha e quanto custaria para eles alugar uma casa semelhante na região. Os números eram cristalinos. Para continuar na minha casa, seria justo que pagassem R$ 700 mensais de contribuição fixa, mais a divisão proporcional das contas básicas, luz, água, gás, internet. Como eram 2 adultos morando numa casa de 3 moradores, ficariam responsáveis por 2/3 de todas as contas variáveis. Total estimado para eles, aproximadamente R$ 1.100 mensais. Com a renda conjunta de R$ 6.000 que tinham, era perfeitamente viável. Ainda sobrariam quase R$ 5.000 para gastos pessoais, lazer e economia. Era muito mais vantajoso que alugar uma casa similar, que custaria no mínimo R$ 1.300 só de aluguel, sem contar taxas, mudança, depósito e fiador. No 13º dia, escrevi uma proposta formal, digitada no computador que raramente usava. Não era um ultimato emocional. Era um documento sério, com valores, prazos e condições claras. Eles teriam 30 dias para decidir: aceitar as novas condições ou procurar outro lugar para morar. Também nesse dia, liguei novamente para minha prima Neuza e confirmei que, se necessário, poderia ficar uns dias na casa dela durante o período de adaptação. Não porque estivesse fugindo, mas porque queria ter certeza de que não voltaria atrás na minha decisão por pressão emocional ou manipulação. Valdirene, você está fazendo a coisa certa, ela me disse. A gente ensina às pessoas como nos tratar. Se você nunca estabeleceu limites, eles nunca aprenderam a respeitá-la. No 14º dia, véspera da volta deles, fiz algo simbólico, mas importante. Reorganizei completamente a casa. Não apenas limpei, reorganizei. Guardei todas as coisas pessoais deles que estavam espalhadas pela sala e pela cozinha nos respectivos quartos. Reorganizei a geladeira, tirando da vista todos os produtos caros que eles compravam e eu acabava pagando. Coloquei flores frescas na mesa da sala, flores que comprei para mim, não para recebê-los. Era uma casa limpa, organizada, mas com uma energia diferente. Era uma casa que respirava dignidade em vez de submissão. Naquela última noite sozinha,
Fiquei muito tempo acordada, sentada na varanda dos fundos, fazendo carinho nos gatos e pensando em tudo que havia mudado dentro de mim naqueles 15 dias. Pensei na minha vida antes do Osmar morrer, quando éramos um casal e as decisões eram compartilhadas. Pensei nos anos difíceis criando Eduarda sozinha depois que ele faleceu, trabalhando duro para dar a ela tudo o que fosse possível. Pensei em como me dediquei tanto a ser uma boa mãe que esqueci de ser uma pessoa com necessidades próprias. Mas também pensei no futuro, nos planos que poderia fazer com os R$ 700 mensais que eles pagariam de contribuição, nas pequenas viagens que poderia fazer, nos cursos que poderia frequentar, na vida social que poderia reconstruir, nas roupas bonitas que poderia comprar, na dignidade que poderia recuperar. Mingau se acomodou no meu colo e Paçoca se esticou nos meus pés. Era quase meia-noite de quinta-feira. Em menos de 20 horas, eles estariam de volta, bronzeados, descansados, cheios de histórias de 15 dias no paraíso. Mas dessa vez, eles não encontrariam a mesma mulher que deixaram para trás. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5h30, como sempre. Mas havia uma energia diferente no ar. Era o dia da verdade. O dia em que eu colocaria minha nova vida em movimento. Tomei banho, me arrumei com mais cuidado que o habitual. Coloquei uma blusa bonita que há meses estava guardada no armário, passei um batom discreto, penteei o cabelo de forma diferente. Não era vaidade, era respeito próprio. Era a armadura silenciosa de uma mulher que havia decidido lutar pela própria dignidade. Preparei um café da manhã simples para mim e para os gatos. Não fiz comida especial para recebê-los, não arrumei a casa além do necessário, não havia clima de festa de volta. Havia clima de reunião de trabalho. Às 9 da manhã, coloquei a pasta com todos os documentos em cima da mesa da sala. Extratos bancários, planilhas de gastos, a proposta digitada, cópias de tudo. Era minha apresentação de uma nova realidade. Às 10h30, meu celular tocou. Era Eduarda. Mãe, a gente acabou de embarcar no avião. Daqui a 3 horas estamos em casa. Estamos com uma saudade danada. Como estão os gatinhos? Como a senhora passou esses dias? A empolgação na voz dela contrastava absurdamente com a frieza que senti no peito ao ouvir sua voz. Os gatos estão bem. Eu também estou bem. Passei esses dias muito bem. Que bom, mãe. A gente trouxe umas lembrancinhas para a senhora. E temos tantas histórias para contar. Foi maravilhoso demais. Imagino que sim. Quando vocês chegarem, precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre mudanças que vão acontecer na nossa convivência. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que mudanças, mãe? Quando vocês chegarem, eu explico tudo. Boa viagem de volta. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Não queria estragar a surpresa. O voo chegaria às 14h. Eles provavelmente estariam em casa às 3h30, depois de pegar as bagagens e pegar um táxi no aeroporto. Usei essas últimas horas para fazer um exercício mental que aprendi durante meus anos de trabalho. Visualizar diferentes cenários e me preparar para cada um deles. Cenário 1. Eles aceitariam as novas condições sem muita resistência, reconhecendo que estavam sendo injustos. Cenário 2. Haveria resistência inicial, mas depois de ver os números e a seriedade da situação, acabariam concordando. Cenário 3. Eles tentariam me manipular emocionalmente, fazendo chantagem afetiva e me acusando de estar sendo cruel. Cenário 4. Eles se recusariam completamente e optariam por sair de casa. Para cada cenário, eu tinha uma resposta preparada. Não me deixaria levar pela emoção, não voltaria atrás nas minhas decisões, não aceitaria manipulação. Às 14h em ponto, meu celular tocou novamente. Era Maurílio. Dona Valdirene, acabamos de desembarcar. Em 1 hora estamos aí. A senhora fez falta na viagem. Fiz falta, depois de ser excluída porque era velha demais para aproveitar. A hipocrisia era impressionante.
Está bem, eu estarei aqui esperando. Às 3h20, ouvi o barulho do táxi parando na frente de casa. Meu coração disparou, não de ansiedade, mas de determinação. Era hora de colocar em prática tudo o que havia planejado durante aqueles 15 dias transformadores. Mingau e Paçoca correram para a porta quando ouviram as vozes familiares. Eu permaneci sentada na mesa da sala, ao lado da pasta com os documentos, esperando. Eles entraram pela porta falando alto, animados, carregando malas e sacolas de lembrança. Quando me viram sentada ali, com aquela pasta à frente, a energia alegre da casa mudou instantaneamente. Mãe, como a senhora está? Eduarda se aproximou para me dar um abraço, mas percebi uma hesitação no movimento dela. Algo na minha postura, na minha expressão, no ambiente da casa havia mudado. Dona Carmen entrou atrás deles, bronzeada e sorridente. Valdirene, obrigada mais uma vez por ter cuidado de tudo. Trouxemos uma lembrancinha especial para a senhora. Maurílio colocou as malas no chão e olhou para a pasta em cima da mesa. Dona Valdirene, que documentos são esses? Sentem-se, por favor. Disse com uma calma que eu mesma me surpreendi em ter. Precisamos conversar sobre algumas mudanças importantes. O clima da casa mudou completamente. A alegria da chegada evaporou e foi substituída por uma tensão palpável. Eles se entreolharam com aquela expressão de quem sabe que algo está para acontecer, mas não imagina exatamente o quê. Eduarda se sentou à minha frente, Maurílio ao lado dela e Dona Carmen numa cadeira um pouco afastada, claramente percebendo que aquela conversa não dizia respeito diretamente a ela. Abri a pasta com movimentos calmos e precisos. Era hora de revelar os resultados dos meus 15 dias de reflexão e planejamento. Durante o tempo que vocês estiveram fora, comecei, eu tive a oportunidade de analisar nossa situação de convivência de forma mais objetiva e cheguei à conclusão de que algumas coisas precisam mudar urgentemente. Peguei a primeira planilha e a coloquei no centro da mesa virada para eles. Estes são os gastos reais da casa desde janeiro de 2024, quando vocês pararam de contribuir com as despesas. Eduarda pegou o papel e seus olhos percorreram os números. Vi sua expressão mudar gradualmente, do ceticismo para a surpresa, da surpresa para o constrangimento. Mãe, o que é isso? São os fatos, Eduarda. Durante 13 meses vocês viveram nesta casa sem pagar um centavo sequer, enquanto eu gastei R$16.380 a mais para manter vocês. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Maurílio estava olhando para as planilhas, como se não acreditasse no que estava vendo. Dona Carmen, mesmo não sendo diretamente envolvida, parecia profundamente constrangida. Era o momento de continuar, de colocar todas as cartas na mesa e finalizar a transformação que havia começado naquele primeiro dia de solidão. R$16.000, repeti, deixando o número ecoar na sala como uma sentença. Isso é mais que o valor total da viagem de vocês para Maragogi, da qual fui excluída por ser considerada velha demais. Eduarda largou o papel em cima da mesa, como se estivesse queimando suas mãos. Maurílio passou a mão pelo rosto, evitando me olhar diretamente. Dona Carmen ficou visivelmente desconfortável e murmurou algo sobre não saber de nada disso. Mãe, a gente não sabia que estava gastando tanto, começou Eduarda, mas sua voz soava fraca, sem convicção. Não sabiam? Interrompi, mantendo o tom calmo, mas firme. Eduarda, vocês são 2 adultos formados, com empregos estáveis, que ganham R$6.000 mensais juntos. Como podem não saber quanto gastam de luz, água, comida e gás? Peguei a segunda planilha e a coloquei diante deles. Esta aqui mostra a diferença nos gastos da casa antes e depois de vocês pararem de contribuir. A conta de luz quase triplicou. A conta de água mais que dobrou. O supermercado passou de R$250 para R$800 mensais. Maurílio finalmente me olhou nos olhos.
Dona Valdirene, a gente realmente não se tocou de que estava pesando tanto para a senhora? Maurílio, disse, vocês se tocaram o suficiente para economizar esses gastos e usar o dinheiro para viajar sem mim. Vocês conseguiram juntar R$ 2.000 em pouco mais de um ano, justamente porque pararam de pagar as contas básicas de onde moram. A Dona Carmen se mexeu na cadeira, claramente constrangida. Valdirene, eu não sabia dessa situação. Se eu soubesse... Dona Carmen, a senhora não tem culpa alguma. A senhora pagou sua parte da viagem com dinheiro que juntou honestamente. O problema não é a viagem em si, é a forma como fui tratada e excluída. Eduarda tentou uma abordagem diferente. Mãe, a gente pode começar a ajudar mais agora. A gente estava mesmo pensando em contribuir melhor. Pensando? A palavra saiu da minha boca com uma ironia que eu não conseguia esconder. Eduarda, vocês pensaram em contribuir durante 13 meses, enquanto eu bancava tudo sozinha. E a única ação concreta que tomaram foi me excluir da primeira oportunidade de lazer que apareceu. Peguei o terceiro documento da pasta, a proposta formal que havia digitado. Por isso, não vamos mais viver de pensamentos e promessas. Vamos viver de acordos claros e responsabilidades definidas. Coloquei o papel no centro da mesa e esperei que eles lessem. Vi seus olhos percorrerem cada linha, cada valor, cada condição. A expressão de ambos foi mudando gradualmente, da surpresa para a preocupação, da preocupação para algo próximo do pânico. R$ 700 mensais de contribuição? Maurílio leu em voz alta, como se não acreditasse no que estava vendo. Mais a divisão proporcional das contas básicas, completei. Como vocês são 2 pessoas numa casa de 3 moradores, ficam responsáveis por 2/3 de luz, água, gás e internet. Total estimado, R$ 1.100 mensais para vocês 2. Mãe, isso é quase 1/5 da nossa renda, protestou Eduarda. Eduarda, se vocês alugassem uma casa de 3 quartos como esta aqui na região, pagariam no mínimo R$ 1.300 só de aluguel, sem contar IPTU, condomínio, taxas de mudança, depósito calção e a necessidade de ter fiador. Além disso, teriam que comprar móveis, eletrodomésticos, louças, tudo que aqui já está pronto. Maurílio estava fazendo cálculos mentais. Dona Valdirene, R$ 1.100, sobrariam cerca de R$ 4.900 para a gente. Exato. Quase R$ 5.000 mensais para gastos pessoais, lazer, economia, investimentos. É muito mais que a maioria dos casais da idade de vocês consegue ter disponível depois de pagar moradia. Dona Carmen se pronunciou pela primeira vez desde que a conversa começou. Valdirene, me perdoe por me meter, mas esses valores parecem muito justos e até generosos, considerando que a casa é sua. Eduarda olhou para a sogra com uma expressão de quem não esperava apoio vindo daquela direção. Obrigada, Dona Carmen. A proposta é justa justamente porque não quero explorar ninguém. Quero apenas não ser mais explorada. E se a gente não aceitar? Perguntou Maurílio, tentando soar desafiador, mas falhando. Então vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Respondi sem hesitar. E antes que pensem que estou sendo cruel, deixo claro que é um prazo legal, confirmado pelo advogado Dr. Hamilcar, com quem me consultei durante esses 15 dias. O impacto dessa informação foi visível. Eles perceberam que eu não estava fazendo ameaças vazias ou tomando decisões emocionais. Estava sendo estratégica, legal e racional. A senhora consultou um advogado? Perguntou Eduarda, com a voz tremendo ligeiramente. Consultei. Também conversei com o gerente do banco sobre organizar melhor minhas finanças pessoais. Estes 15 dias de reflexão me fizeram perceber que preciso cuidar melhor de mim mesma, financeira e emocionalmente. Houve um longo silêncio. Eles estavam processando não apenas os números e as condições, mas também o fato de que eu havia mudado fundamentalmente.
Não era mais a mãe submissa que aceitava qualquer situação para manter a família unida. Eduarda tentou uma última cartada emocional. Mãe, depois de tudo que a gente passou juntas, a senhora vai me botar para fora de casa por causa de dinheiro? Essa pergunta me atingiu como ela esperava que atingisse. Senti um momento de fraqueza, aquele impulso antigo de ceder para manter a paz. Mas havia me preparado para exatamente esse tipo de manipulação. Eduarda, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Não é por causa de dinheiro, é por causa de respeito. Durante mais de um ano, vocês me trataram como uma empregada não remunerada na minha própria casa. Me excluíram da viagem alegando que eu era velha demais, mas me deixaram aqui como babá de gatos. Usaram o dinheiro que deveria ir para as despesas da casa para pagar essa viagem. Minha voz ficou mais firme. Se vocês me respeitassem como mãe, como pessoa, como proprietária desta casa, essa conversa não seria necessária. Vocês teriam incluído-me nos planos ou, no mínimo, teriam continuado cumprindo suas responsabilidades financeiras. Maurílio tentou argumentar. Dona Valdirene, a gente sempre ajudou com outras coisas. Que outras coisas, Maurílio? Lavar a própria louça eventualmente? Levar o lixo para fora quando eu peço 3 vezes? Consertar uma torneira pingando depois de meses reclamando? Essas são obrigações básicas de qualquer adulto que mora em uma casa, não favores especiais. Dona Carmen novamente se manifestou. Maurílio, meu filho, a Valdirene está certa. Vocês são adultos e precisam assumir responsabilidades de adultos. Mas, mãe... Maurílio começou a protestar para Dona Carmen. Não tem mais, filho. Se vocês querem viver como adultos independentes, têm que arcar com os custos dessa independência. E R$ 1.100 por mês para morar numa casa arrumada, com móveis, eletrodomésticos e sem se preocupar com IPTU, é quase de graça. Eduarda percebeu que estava perdendo até o apoio da sogra e tentou uma abordagem diferente. Mãe, a gente pode negociar esse valor? Não sei se conseguimos pagar tudo isso de uma vez. O valor não é negociável, Eduarda. Ele foi calculado com base nos gastos reais comprovados pelos extratos bancários, e vocês têm condições financeiras de pagar, já que conseguiram economizar R$ 2.000 em pouco mais de um ano para a viagem. E se a gente aceitar, mas depois não conseguir pagar algum mês? Perguntou Maurílio. Funciona como qualquer relação de aluguel. 1 mês de atraso, conversa, 2 meses, aviso formal, 3 meses, despejo. A palavra despejo caiu na sala como uma bomba. Eles finalmente entenderam que eu estava falando sério, que não havia margem para manipulação ou promessas vazias. Vocês têm até o final do mês para me dar uma resposta, concluí, guardando os papéis na pasta. São 5 dias para pensar, fazer as contas e decidir. E se a gente aceitar? Perguntou Eduarda numa voz quase sussurrada. Como fica a nossa relação? Como fica a família? Essa pergunta tocou no ponto mais doloroso de toda a situação. Por um momento, senti meus olhos marejarem, mas respirei fundo e respondi com toda a honestidade que consegui reunir. Eduarda, nossa relação de mãe e filha não depende de vocês morarem aqui de graça. Depende de respeito mútuo, consideração e carinho genuíno. Se vocês só conseguem me amar quando estou bancando suas vidas, então nunca foi amor de verdade. Levantei-me da cadeira e olhei para os 3. Vocês devem estar cansados da viagem. Vou deixar vocês descansarem e pensarem. Mas lembrem-se, 5 dias para decidir. Antes de sair da sala, virei-me para Dona Carmen. Dona Carmen, a senhora sempre será bem-vinda nesta casa. A senhora nunca me desrespeitou e sempre contribuiu quando podia. Subi para meu quarto deixando-os na sala, em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em décadas, senti que havia defendido minha dignidade sem perder a compostura. Do meu quarto, ouvi vozes abafadas na sala. Eles estavam conversando,
provavelmente tentando entender como chegaram àquele ponto e o que fariam a seguir. Mas isso já não era mais problema meu. Eu havia apresentado os fatos, estabelecido as condições e dado as opções. O que aconteceria a partir dali dependeria exclusivamente das escolhas que eles fariam. E pela primeira vez em anos, senti-me completamente em paz com as minhas próprias escolhas. Os 5 dias que se seguiram foram dos mais tensos da minha vida. A casa, que antes respirava uma atmosfera de exploração disfarçada de harmonia familiar, agora estava carregada de uma tensão palpável que ninguém conseguia ignorar. No primeiro dia após nossa conversa, eles tentaram agir como se nada tivesse acontecido. Eduarda preparou um café da manhã especial, coisa que não fazia há anos, e Maurílio ofereceu ajuda para consertar uma torneira que pingava há meses. Eram gestos desesperados de quem tentava mostrar valor sem assumir responsabilidades reais. Mãe, experimentei fazer aquele pão de açúcar que a senhora gosta, disse Eduarda, colocando a mesa com um cuidado exagerado. Comi o pão, agradeci educadamente, mas não me deixei enganar. Décadas de experiência me ensinaram a diferença entre gentileza genuína e manipulação disfarçada. Eles estavam tentando me amolecer para depois negociar os valores para baixo. Durante o almoço, Maurílio puxou o assunto sobre as memórias maravilhosas da viagem, descrevendo cada passeio, cada comida, cada momento especial que viveram em Maragode. Era uma crueldade sutil, mostrar tudo que eu havia perdido por ter sido excluída. O pôr do sol na praia, Dona Valdirene. A senhora não faz ideia de como era lindo. A Dona Carmen até chorou de emoção, ele disse, sorrindo como se estivesse compartilhando algo bonito comigo. Imagino que tenha sido emocionante mesmo, respondi, mantendo a voz neutra. Pena que não pude ver por ter sido considerada velha demais para aproveitar. O sorriso dele murchou instantaneamente. Eles ainda não haviam compreendido que a mulher que voltou desses 15 dias de reflexão não era mais a mesma que aceitava desaforos em silêncio. No segundo dia, a estratégia mudou. Eles começaram a questionar a frieza dos meus cálculos e a falta de flexibilidade familiar da minha proposta. Mãe, a gente sempre foi uma família unida, argumentou Eduarda durante o jantar. Essas contas todas, esses contratos... Isso não é coisa de família. Parece negócio. Eduarda, respondi calmamente. Família unida não exclui membros de viagens por causa da idade. Família unida não vive de graça na casa de um membro por mais de um ano. Se vocês querem que eu trate isso como coisa de família, então precisam agir como família. Maurílio tentou ser mais direto. Dona Valdirene, a senhora não acha que R$ 1.100 é muito pesado para nós? Maurílio, vocês ganham R$ 6.000 mensais. R$ 1.100 representam menos de 20% da renda de vocês. A maioria dos casais gasta entre 30% e 40% da renda com moradia. Na verdade, vocês estarão pagando bem abaixo da média nacional. Dona Carmen, que havia voltado para seu apartamento no primeiro dia, mas vinha almoçar conosco diariamente, observava tudo em silêncio. Percebi que ela estava genuinamente constrangida com o comportamento do filho e da nora. No terceiro dia, eles tentaram a chantagem emocional direta. Mãe, se a senhora nos botar para fora, vai ficar aqui sozinha com os gatos. Não vai ter ninguém para conversar, para fazer companhia. A senhora não vai sentir solidão? Perguntou Eduarda, como se estivesse fazendo um favor morando comigo de graça. Essa pergunta me atingiu um pouco, não vou mentir. A perspectiva da solidão sempre me assustou, especialmente depois da morte do Osmar, mas 15 dias sozinha me ensinaram algo importante. Solidão ruim é aquela em que você se sente invisível mesmo rodeado de pessoas. Eduarda, eu prefiro a solidão honesta de quem vive sozinha à solidão humilhante de quem é tratada como empregada na própria casa. Pelo menos sozinha eu tenho dignidade. Mas, mãe, a gente te ama. Me amam? Interrompi. Eduarda,
Vocês me excluíram da primeira oportunidade de lazer que apareceu. Me usaram como babá de gatos enquanto gastavam o dinheiro que deveria ir para as despesas da casa. Isso é amor ou conveniência? Maurílio tentou argumentar. Dona Valdirene, a gente nunca pediu para a senhora pagar tudo sozinha. Maurílio, vocês não precisavam pedir. Vocês simplesmente pararam de pagar e sabiam que eu não deixaria faltar nada. Vocês contaram com minha boa vontade para bancar suas irresponsabilidades. No quarto dia, a tensão estava insuportável. Eles passaram o dia todo sussurrando no quarto, fazendo contas, discutindo opções. Ouvi fragmentos de conversas. Não conseguimos alugar nada por esse preço. Sua mãe endureceu mesmo. Talvez a gente devesse aceitar. À noite, Dona Carmen veio conversar comigo enquanto eu regava as plantas do quintal. Valdirene, posso falar uma coisa? Claro, Dona Carmen. Eu queria pedir desculpas. Eu realmente não sabia que eles não estavam contribuindo com nada. Se eu soubesse, teria insistido para incluir a senhora na viagem de alguma forma, ou pelo menos para eles continuarem pagando suas obrigações. Suas palavras me emocionaram. Era o reconhecimento de que eu havia sido injustiçada por pessoas que deveriam me proteger. A senhora não precisa se desculpar, Dona Carmen. A senhora sempre foi correta comigo. Valdirene, posso dar uma opinião? Claro. A senhora está certa. Completamente certa. Eu criei meu filho para ser responsável, mas parece que ele se esqueceu disso quando encontrou vida fácil. E sua filha... Bem, às vezes a gente facilita tanto a vida dos filhos que eles se esquecem de valorizar o que têm. Ela fez uma pausa e continuou. Eles vão aceitar sua proposta. Não tem escolha. E vai ser bom para eles aprenderem a valorizar o que a senhora faz. No quinto e último dia, a tensão chegou ao limite. Era domingo, e eles tinham até o final do dia para me dar uma resposta. Passei a manhã cuidando dos gatos, lendo, tentando manter a calma enquanto ouvia conversas tensas vindas do quarto deles. Por volta das 14h, eles pediram para conversar comigo na sala. O clima era solene, como se estivessem prestes a assinar um documento de rendição. Mãe, começou Eduarda com a voz cansada, a gente aceita sua proposta. Senti um alívio enorme, mas não demonstrei. Mantive a postura firme e profissional. Aceitar significa cumprir integralmente. R$ 700 de contribuição fixa no dia 5 de cada mês, mais a divisão proporcional das contas que chegarem. Não há margem para atrasos ou esquecimentos. A gente entendeu, disse Maurílio, evitando meu olhar. Quando começamos a pagar? O primeiro pagamento vence no dia 5 de fevereiro. Hoje é 26 de janeiro. Então vocês têm 10 dias para se organizar. Eduarda tentou uma última negociação. Mãe, não dá para começar com R$ 500 e ir aumentando gradualmente? Não dá, Eduarda. O valor foi calculado com base nos gastos reais. Não há margem para desconto. E se um mês a gente estiver apertado? Então vocês se viraram como qualquer adulto responsável faz. Pedem emprestado, usam cartão de crédito, vendem alguma coisa, mas não deixam de pagar. Maurílio suspirou pesadamente. Está bem, Dona Valdirene. A gente aceita todas as condições. Ótimo. Amanhã vou ao cartório fazer um contrato formal de comodato modal com todas essas condições. Vocês vão assinar como comodatários. A palavra contrato os assustou um pouco, mas era necessário. Não haveria mais acordos verbais ou promessas vagas. Uma última coisa, acrescentei. A partir de agora, as regras da casa também mudam. Não sou mais a empregada doméstica de vocês. Cada um cuida da própria bagunça, lava a própria louça, lava a própria roupa. Eu continuarei fazendo minhas atividades domésticas, mas não as de vocês. Como assim, mãe? Significa que se vocês sujarem a cozinha, vocês limpam. Se a roupa de vocês estiver suja, vocês lavam. Se vocês quiserem jantar, vocês fazem ou compram.
Eu não sou funcionária desta casa, sou proprietária. O impacto dessa mudança foi visível nos rostos deles. Não só teriam que pagar para morar, mas também teriam que assumir responsabilidades de adultos independentes. Mãe, a senhora não vai mais cozinhar para a gente? Perguntou Eduarda, com uma expressão quase infantil. Às vezes sim, quando eu quiser, como um gesto de carinho, mas não como obrigação diária. Vocês são adultos de 42 e 35 anos. Está na hora de aprenderem a se virar sozinhos. Depois dessa conversa, eles subiram para o quarto e ficaram o resto do dia conversando baixinho. Eu aproveitei o domingo para fazer algo que não fazia há anos. Cuidei apenas de mim mesma. Assisti aos programas que queria, fiz uma comida que eu gostava, li um livro inteiro. Mingau e Paçoca pareciam perceber que a atmosfera da casa havia mudado definitivamente. Ficaram mais grudados em mim, como se entendessem que eu era o centro estável daquele novo arranjo. À noite, quando fui dormir, senti uma mistura de alívio e apreensão. Alívio por ter conseguido estabelecer limites claros sem perder a família. Apreensão sobre como seria a convivência a partir dali. Mas uma coisa eu sabia com certeza. A mulher submissa e explorada que eles deixaram para cuidar dos gatos enquanto viajavam para Maragogi havia morrido durante aqueles 15 dias de solidão. Em seu lugar, nascia uma mulher que sabia seu valor e não aceitaria mais ser tratada como menos do que merecia. Era o fim de uma era de humilhação silenciosa e o início de uma nova fase da minha vida. Uma fase em que eu seria respeitada na minha própria casa. Na segunda-feira seguinte, fui ao cartório como havia prometido. O contrato de comodato modal foi lavrado em 2 vias, estabelecendo todos os termos que havíamos discutido. Quando voltei para casa com os documentos, encontrei Eduarda e Maurílio na cozinha, com expressões que misturavam resignação e ressentimento. Aqui estão os contratos, disse, colocando os papéis em cima da mesa. Vocês podem ler com calma e assinar quando estiverem prontos. Eduarda pegou uma das vias e leu em silêncio. Maurílio olhava por cima do ombro dela e pude ver em seus rostos que a realidade formal do documento tornava tudo mais concreto e definitivo. Mãe, realmente precisa de tudo isso por escrito? Perguntou Eduarda com um tom que revelava sua dificuldade em aceitar a nova dinâmica. Precisa sim. Acordos verbais geraram os problemas que estamos resolvendo agora. Contratos escritos protegem todas as partes envolvidas. Eles assinaram os documentos naquele mesmo dia, mas sem nenhum entusiasmo. Era visível que estavam cumprindo uma obrigação, não fazendo uma escolha consciente de respeito e cooperação. Os primeiros meses foram de adaptação tensa e observação mútua. No dia 5 de fevereiro, Maurílio depositou os R$ 700 na minha conta com a pontualidade de quem paga uma conta que não pode atrasar. Não houve conversa, não houve gentileza. Foi uma transação fria e protocolar. A divisão das contas seguiu o mesmo padrão. Quando chegavam, eu separava 2/3 para eles e 1/3 para mim. Enviava uma foto dos valores via WhatsApp e eles faziam o Pix sem comentários. Era funcional, mas havia uma frieza no ar que deixava claro que eles não estavam felizes com a situação. A mudança nas responsabilidades domésticas foi ainda mais dramática. Nos primeiros dias, eles deixavam louça suja na pia, esperando que eu lavasse por hábito. Quando perceberam que eu realmente não ia mais limpar a bagunça deles, começaram a reclamar entre si, mas sempre em voz baixa, como se não quisessem que eu ouvisse. Essa casa virou um hotel, ouvi Maurílio comentar com Eduarda numa noite, quando achavam que eu estava dormindo. É melhor que pagar aluguel de R$ 1.300, ela respondeu, mas o tom dela revelava irritação. As refeições se tornaram eventos individuais. Eu cozinhava para mim mesma, nos horários que me convinha, as comidas que eu gostava. Eles se organizavam como podiam. Às vezes pediam delivery, às vezes faziam sanduíches, ocasionalmente um deles arriscava cozinhar algo simples.
Uma noite, cerca de 3 semanas após a assinatura do contrato, Eduarda tentou uma aproximação diferente. Veio conversar comigo enquanto eu assistia televisão na sala. Mãe, a senhora não sente falta de como era antes? Falta de quê, especificamente? Sei lá. De sermos mais próximos, de cozinharmos juntas, de conversarmos mais? Olhei para ela por um longo momento antes de responder. Eduarda, nós nunca cozinhamos juntas. Eu cozinhava e vocês comiam. Nunca conversamos como iguais. Eu ouvia vocês falarem sobre suas vidas enquanto lavava a louça que vocês sujavam. Mas era mais familiar. Era mais conveniente para vocês, corrigi. Familiar de verdade seria incluir a mãe na viagem para Maragogi. Familiar seria continuar contribuindo com as despesas, mesmo quando decidiram economizar para outros objetivos. Familiar seria me tratar como pessoa, não como funcionária. Eduarda ficou em silêncio por alguns segundos, então tentou uma última abordagem. A senhora não acha que está sendo muito dura conosco? Eduarda, estou sendo justa. Pela primeira vez em anos, estou sendo justa comigo mesma e com vocês. Vocês são adultos, têm empregos, ganham bem. É normal que paguem para morar e cuidem de suas próprias responsabilidades. Ela não respondeu mais nada e foi para o quarto. Ouvi uma discussão abafada entre ela e Maurílio, mas não me importei. Eles estavam aprendendo que suas ações tinham consequências e que respeito não se pede, se conquista. No terceiro mês, algo interessante começou a acontecer. A frieza inicial deu lugar a uma espécie de neutralidade respeitosa. Eles pararam de reclamar das novas regras e começaram a se adaptar genuinamente. Maurílio aprendeu a cozinhar algumas coisas básicas. Eduarda assumiu a responsabilidade de manter o quarto e o banheiro, que usavam sempre limpos. Mas não houve reconciliação emocional. As interações continuaram cordiais, mas distantes. Eles cumpriam suas obrigações, pagavam suas contas, mantinham a casa organizada, mas o calor familiar havia desaparecido. Era como se fôssemos inquilinos educados dividindo o mesmo espaço, não uma família. Com os R$ 700 mensais que comecei a receber, minha vida mudou drasticamente. Matriculei-me num grupo de artesanato para a terceira idade no centro comunitário, onde aprendi a fazer tapetes de crochê e fiz novas amizades. Comprei roupas bonitas pela primeira vez em anos. Reformei meu quarto completamente, trocando móveis antigos por outros mais modernos e confortáveis. No quarto mês, fiz minha primeira viagem. Uma excursão de 3 dias para as águas termais de Águas de Lindóia com um grupo de senhoras da igreja. Foi maravilhoso sentir-me independente, gastando meu próprio dinheiro em algo prazeroso, sem precisar pedir permissão ou explicação para ninguém. Quando mostrei as fotos da viagem, Eduarda comentou: "A senhora está diferente nessas fotos, parece mais alegre." "Estou alegre mesmo", respondi simplesmente. "A senhora planeja fazer mais viagens?" "Planejo, sim. Estou economizando para conhecer as cataratas do Iguaçu no final do ano." Vi uma expressão estranha passar pelo rosto dela, como se estivesse processando a ideia de que eu tinha uma vida própria, projetos próprios, sonhos que não envolviam cuidar deles. Dona Carmen continuou visitando regularmente, mas agora nossas conversas eram diferentes. Ela me tratava com um respeito que não demonstrava antes, como se finalmente me visse como uma pessoa completa, não apenas como a sogra do filho. "Valdirene, você fez bem em colocar ordem na casa", ela me disse numa tarde. "Maurílio está mais responsável, mais maduro. Foi bom para ele aprender a valorizar o que tem." "E como ele está lidando com as mudanças?" "No começo reclamou muito, dizia que você tinha ficado fria e calculista. Mas agora reconhece que estava sendo injusto. Não que ele vá admitir isso abertamente para você. Não precisa admitir. O importante é que ele mudou o comportamento." No 6º mês, recebi uma proposta inesperada.
Dona Sebastiana, minha vizinha, me convidou para uma viagem de uma semana para a praia de Guarapari, com algumas amigas dela. Valdirene, a gente alugou uma casa na praia para uma semana em julho. Uma das amigas desistiu e sobrou uma vaga. Quer vir conosco? A ideia de passar uma semana na praia, justamente o que me havia sido negado na viagem para Maragogi, me encheu de uma satisfação que não esperava. Quanto custa? R$ 400 por pessoa, incluindo a casa e as despesas básicas. Só precisaria pagar sua comida e passeios extras. Aceitei na hora, e quando comuniquei em casa que faria essa viagem, a reação foi reveladora. A senhora vai viajar uma semana sozinha? Perguntou Eduarda, com uma expressão de quem não conseguia processar a informação. Não sozinha, com as amigas da dona Sebastiana. Mas, e os gatos? A ironia da situação não passou despercebida. Agora era ela quem se preocupava com os gatos ficarem sozinhos. Vocês cuidam, ou pago alguém para cuidar. É minha responsabilidade, não de vocês. A senhora tem certeza de que quer ir? Praia é muito cansativo para pessoas da nossa idade, disse Maurílio, quase repetindo as palavras que haviam usado para me excluir de Maragogi. Maurílio, eu tenho 68 anos, não 90, e trabalhar 25 anos com necropsia me ensinou que a vida é curta demais para desperdiçar oportunidades. A viagem para Guarapari foi transformadora. Passou uma semana inteira rindo, conversando, caminhando na praia, tomando caipirinha, fazendo novos amigos. Me senti viva de uma forma que não me sentia há décadas. Tirei fotos sorrindo, usei biquíni pela primeira vez em anos, dancei numa festa na praia. Quando voltei, bronzeada e radiante, encontrei uma casa funcionando normalmente. Eles haviam cuidado dos gatos, mantido tudo limpo, cumprido suas responsabilidades. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão nos rostos deles quando me viram. Era como se estivessem vendo uma pessoa diferente. Como foi a viagem, mãe? Perguntou Eduarda, mas havia algo novo no tom da pergunta. Não era polidez protocolar, era curiosidade genuína. Foi maravilhosa, a melhor semana que tive em anos. Mostrei as fotos no celular e eles as observaram em silêncio. Em cada imagem, eu estava sorrindo de forma natural, espontânea, feliz. Era visível a diferença entre a mulher das fotos e a mulher cansada e resignada que eles costumavam ver em casa. Nos meses seguintes, nossa convivência evoluiu para uma espécie de neutralidade respeitosa, mais distante. Eles cumpriam religiosamente suas obrigações financeiras e domésticas. Eu mantinha minha independência emocional e financeira. Conversávamos quando necessário, dividíamos espaços comuns sem conflitos, mas não havia mais a intimidade familiar de antes. E eu descobri que estava bem assim. A mulher que havia sido humilhada e excluída da viagem para Maragogi não existia mais. Em seu lugar, vivia uma pessoa que sabia seu valor, estabelecia limites claros e não aceitava menos que o respeito que merecia. Hoje, quase um ano depois daquela conversa transformadora, tenho uma vida equilibrada e digna. Moro na minha casa, com minha família, mas dentro de uma dinâmica justa e respeitosa. Uso o dinheiro que recebo deles para pequenos prazeres que havia esquecido, almoços fora de vez em quando, cursos de artesanato, viagens com amigas, roupas bonitas, economia para projetos maiores. Não temos mais o calor familiar de antes, mas também não temos a exploração disfarçada de amor. É uma troca honesta. Eles têm um lugar confortável e barato para morar. Eu tenho minha dignidade preservada e minha independência respeitada. Aprendi que o respeito não nasce da nossa disponibilidade ilimitada, mas da nossa coragem de estabelecer limites justos. Que ensinar as pessoas a nos valorizarem às vezes significa parar de aceitar as migalhas em troca da nossa dignidade. E que nunca é tarde demais para recomeçar, para reescrever as regras da nossa própria vida, para escolher ser tratada como merecemos ser tratadas.
A mulher que eles deixaram para cuidar dos gatos, enquanto viviam 15 dias no paraíso, aprendeu a criar seu próprio paraíso, uma vida onde ela é respeitada, valorizada e tratada como a pessoa completa que sempre foi.